Fala galerinha, o meu nome é Francisco Tabosa, eu sou jornalista, sou professor de redação e atualmente estou como vlogueiro aqui trazendo conteúdo para vocês para que possamos dar continuidade ao ensino, ao ano letivo, ao direcionamento para a construção textual da redação no Exame Nacional do Ensino Médio. Senhores, para a aula de hoje faremos a análise de uma produção textual. Para tal, segue a vinheta. Bom, dito isso, vamos pegar um texto para análise. Sempre que eu falar que a gente vai pegar um texto para análise, esse texto venha a ser pautado por um texto exemplar ou um texto nota 1000. Hoje, em especial, vamos recolher um texto nota 1000 lá do manual do participante, da cartilha de redação, o material que o próprio INEP fornece ano após ano. Dito isso, se você para pensar onde e como você vai conseguir esse material, vamos fazer essa pesquisa juntos, aqui, buscando em nosso navegador. Devendo sempre lembrar que essa cartilha, ano após ano, ela sempre aborda os textos do ano anterior. Se eu falo aqui sobre 2019, os textos lá contidos serão encontrados a partir do ano de 2018. Os textos de 2018, lá exemplificados, lá constados como texto modelo, aqueles que tiraram nota 1000, constam na cartilha do participante de 2019, os de 2017 no ano de 2018, os de 2016 no ano de 2017 e sucessivamente assim vai, desde que o Enem venha ter a sua primeira divulgação dessas cartilhas. Cara, parando para pensar na cartilha do participante, eu paro para pensar num manual de redação, bem como uma regra do jogo. Se eu posso chamar o Exame Nacional do Ensino Médio de jogo, a regrinha é essa cartilha, em especial para a redação. Se você para pensar e fazer uma análise em um minuto, essa cartilha ela vai... Se você para analisar em um minuto, essa cartilha vai estar mostrando aos senhores o que vai estar contido na redação, como é a estrutura textual adequada, bem como os critérios de correção. Se eu tenho um direcionamento para o corretor, eu tenho um direcionamento para o 1000 na redação. Não adianta eu imaginar plenamente que ao escrever para um leitor universal, esse leitor possa ser qualquer um. Não é. Ainda que eu tenha que escrever de modo que eu alcance um leitor universal, o meu leitor é o corretor da redação. Então eu escrevo para aquele que vai corrigir. Logo, eu tenho que, mais do que nunca, me fazer entender para que eu não seja penalizado em virtude de que a redação ela é uma nota punitiva. Você não começa com 0 buscando 1000, você começa com 1000 e busca não perder ponto. Desde que você não anule sua redação, você terá penalizações de 40 em 40 pontos dentro de cada competência, dentro de cada nível por você alcançado naquela competência. O corretor, quando vai corrigir sua prova, ele avalia 5 competências e, no mínimo, 2 corretores irão analisar o seu texto. Desses 2 corretores, a nota de ambos é somada e dividida por 2, alcançando assim a média final que você venha tirar. Entretanto, quando um corretor penaliza em dada competência, mas o outro não, e sim, de fato isso possa ocorrer em virtude de que a redação é uma produção humana, a redação atende também a critérios subjetivos e a redação pode possibilitar essa divergência entre um corretor e outro. Fazendo isso, um corretor penaliza 40 pontos, o outro não. Quando você soma e divide por 2, você tem uma penalização de 20 pontos. É, por exemplo, como alguém tira 980, recebendo 1000 de um corretor, recebendo 960 de outro. Parando para pensar ainda, dentro dessas penalizações, os corretores se agregam para garantir que você não receba uma nota injusta. A correção da redação é diferenciada. No colégio, o professor tem 10, 15, 20 minutos por redação para corrigir. No Exame Nacional do Ensino Médio, o professor ele vem a corrigir o seu texto dentro de, relatado pelos corretores, 40 segundos a 3 minutos. Isso em média. Quer dizer que todo texto vai ser corrigido nesse tempo? Não. Mas quer dizer que os textos precários, os textos medíocres, aqueles que não dão nem gosto de serem lidos, serão corrigidos de maneira muito mais rápida e superficial que os textos exemplares. Os textos exemplares, aqueles que vão retirar notas altas e que de fato vão competir pelas melhores vagas nas melhores universidades, nos melhores cursos,
aqueles textos receberão uma análise muito mais detalhada, muito mais criteriosa. Devo lembrar também que o corretor é um ser humano, o qual possa estar passando por alguma adversidade no momento da correção. Não imaginem que, ao corrigir um texto, o primeiro texto analisado terá uma correção ímpar ao último. O corretor, ao analisar o primeiro texto, muito mais calmo, muito mais tranquilo, ainda que exista pressão dos próximos textos, ele não estará cansado o suficiente para cometer equívocos, os quais podem ocorrer no último texto, dado ao cansaço da leitura de todos os anteriores. Logo, cada vez mais, como não sei qual o meu texto vai ser, eu tenho que ser claro, preciso e objetivo para facilitar a leitura, seja do meu corretor, se ele pega esse texto como o primeiro, seja do meu corretor, se ele pega esse texto como o último. Um texto cujas ideias estão sintéticas, estão objetivas, estão aparentes e bem organizado, é um texto mais fácil de ser corrigido, é um texto mais difícil de ser penalizado. Bom, dito isso, devo sempre lembrar onde é que eu vou encontrar esses textos para corrigir. Eu vou encontrar esses textos dentro do manual de redação que o próprio INEP fornece. Como é que eu encontro isso? Vamos para o Google, vamos para a internet. Aqui eu jogo aqui, bora jogar aqui, estava escutando aqui um pouquinho de engenheiros, vendo um pouquinho de Jeremy Wade. Vamos buscar aqui no Google, em especial, o manual da redação INEP. Veja só, já estava ali na minha guia de pesquisa, eu jogo isso, o próprio Google já me dá isso aqui, logo no primeiro link. Eu vou clicar logo nele e este link específico ele vai fazer menção ao manual do ano passado. Eu poderia navegar aqui pelos demais links, inclusive entrar no site do INEP, buscar as redações, buscar as provas e gabaritos, buscar os manuais dos anos anteriores, mas em via de regra esse manual não vai ser alterado. O que se altera dentro do manual são as redações, que sempre são atualizadas com a do ano anterior, bem como quando existe alguma alteração nos critérios de correção. Após 2012, na fatídica redação do miojo, ou quando entrou em polêmica o critério de anulação do desrespeito aos direitos humanos. Hoje, o desrespeito aos direitos humanos não mais anula sua prova, mas zera sua competência 5. Vamos ver essa análise onde, dentro da redação, somente existem alterações nesse manual quando a correção muda. Se a correção não muda, esse manual 2019 vem a ser igual ao de 2018, vem a ser igual ao de 2017 e do ano anterior, desde que os critérios de correção não mudem. O que vai ser alterado aqui são os textos modelos. Esse manual, dentre outras circunstâncias, vai me apresentar aqui como é a redação, a estrutura exemplar, o que é uma tese, todos os conceitos básicos que já viemos trabalhando em sala. Dentro desse manual é mostrado também como será corrigida a sua redação. Eu posso vir aqui folheando, página por página, pensando em aspecto por aspecto, ou posso simplesmente jogar lá para a página 45, no texto que me será útil, de um texto que me será legal para ser analisado. Eu vou abrir aqui o Edge e vou jogar esse mesmo link lá para o Edge, porque lá é me permitido fazer marcações, as quais serão interessantes a análise dos senhores. Vou simplesmente dar um Ctrl C aqui, jogar lá no Edge, Ctrl V e buscar aquele mesmo manual, desta vez podendo fazer alterações. Olha só, aqui eu vou jogar lá para a página 45. Aqui no cantinho, a página 45 dela, tá aqui, pronto. Vamos lá. E vamos buscar esse texto aqui, que é de Fernanda Carolina Santos Terra de Deus. Esse texto modelo aqui de Fernanda vem a falar do tema de 2018, o manual de 2019, entregue antes da redação, logo o texto analisado é sempre do ano anterior. Em 2019, o Enem abordou, na questão de ampla concorrência, a prova que você fará este ano, ele abordou, ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em 2018, ano deste textinho aqui, o Enem falou sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se eu venho fazer essa análise desse texto, eu devo lembrar que este tema deve aparecer na introdução e ao longo do texto, quebrado, retomado, em síntese de outras estruturas, deve estar sempre dentro do texto, em especial na introdução. A introdução tem que fazer referência ao tema, bem como a introdução tem que me apresentar as teses
e uma contextualização inicial. Essa contextualização indicando autoridade e configurando autoria. Devo lembrar também que para essa análise de correção, esses elementos eles podem estar mais ou menos aparentes. Dentro desse texto, ele é amplamente aparente, inclusive são exemplos bem clássicos, bem categóricos, bem enfáticos que são utilizados pela candidata fazendo um texto primoroso. Nessa análise, devo sempre lembrar que esse tipo de construção facilita a leitura, facilita o entendimento do seu corretor. Olha só, quando a Fernanda começa esse texto, que ela aborda aqui já um filme clássico, uma obra clássica do cinema chamada Matrix. Lá no filme Matrix, essa realidade paralela é abordada pela Fernanda fazendo alusão já ao tema. Ela inicia aqui, ó, no filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Permita-me marcar essa partezinha aqui, e eu vou aqui buscar a canetinha colorida, vou botar aqui em amarelo, onde dentro desse começo do texto aqui, eu tenho uma contextualização inicial. É um primeiro período longo, o qual você pode ou não fazer. Lembre-se, quebrar os seus períodos em construções mais curtas facilita não só que você seja mais objetivo, bem como a leitura, bem como o entendimento do seu texto, e dificulta o acontecimento de erros. Logo, construir um texto de forma objetiva sintetiza de uma melhor maneira, de uma forma mais exemplar, mais objetiva, aquilo que você quer exportar para o texto. Observa que nessa construção, ela já aborda aqui a minha contextualização, retomando trechos do tema, onde ela fala aqui, sabendo eu que esse tema vai abordar a manipulação do comportamento do usuário a partir de controle de dados na internet, esse mundo paralelo como uma realidade que mantém os seres humanos imersos e fazendo eles serem explorados pelo sistema. O comportamento dos seres humanos é literalmente expresso aqui nessa construção. Uma ilusão construída a fim de manipular. Olha só, eu vou mudar a cor do pilô aqui apenas para mostrar isso, onde ela já retoma o tema dentro dessa construção. Obviamente, isso traçando uma ponte, um paralelo entre a contextualização e o que ela vem a abordar como tema. Ao longo do texto, ela pode e de fato vai retomar esse mesmo tema de maneira mais explícita, mostrando mais enfaticamente essa construção, não só na própria introdução, mas no corpo do texto em si, para garantir sempre estar focada nesse assunto, para garantir que não vai tangenciar ou fugir aquilo que a proposta pede a ela. Observa dentro desse contexto, ela continuando aqui, embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Mais uma vez aqui, ela explicitando aquilo que vinha a ser compreendido dentro do tema, de uma forma mais sintética, demonstrando em especial o que vinha a ser a problemática. Observa nessa conjuntura que ela traz o tema, mais uma vez, para dentro daquilo que ela estava contextualizando, mostrando de uma forma explícita a relação entre a autoridade, o conhecimento de mundo dela, com aquilo que ela quer exportar para o texto, com aquilo que ela quer colocar na escrita, para que o leitor venha entender seu raciocínio, para que o leitor venha entender suas ideias. Devo lembrar aqui, obviamente, que ela faz uso da obra Matrix como autoridade para o texto dela. Dentro dessa obra aqui, ela vem a falar de uma forma bem sintética, bem explícita, sobre o filme e uma configuração de autoria dela. Matrix, o filme é a própria autoridade. Mas que Matrix é esse? Que filme é esse? Clássico do gênero ficção científica. Ela atribui uma característica a esse filme. Ah, professor, essa característica é muito genérica. Não necessariamente. Essa característica ela remete ao filme Matrix, porque sim, de fato, está relacionada a ela. Sim, de fato, poderia estar relacionado a outros filmes, mas configura qual seria este. Em especial, note, ela não detalha dentro das sequências qual filme seria. Obviamente, isso remonta ao primeiro. Obviamente, isso remonta às ideias clássicas do primeiro filme. Bem como, dentro dessa construção aqui, ela faz uso de um recurso um tanto quanto abstrato, que é o próprio cinema,
mas é válido como conhecimento de mundo, tal qual as séries também são. Black Mirror, mesmo que eu diga, a série Black Mirror é bastante citada, bem como poderia ser uma propaganda, bem como poderia ser um aspecto do conhecimento geral que ela tem do mundo a partir de suas vivências, a partir de suas interações. Devo lembrar sempre que quando o Enem abordou a publicidade infantil, um dos textos nota 1000 retrata não só a Peppa Pig, bem como também o McDonald's, conhecimento de mundo que, devidamente elencado, fazendo sentido, estando relacionado ao tema, é válido e contribui muito para a construção daquilo que vem a ser desenvolvido no texto. Continuando a leitura aqui, ela segue, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Observe que quando ela segue essa construção textual, ela coloca que os seres humanos, manipulados pelos meios tecnológicos, são sujeitados aos filtros de informações impostos pela mídia. Ela está entrando aqui no que ela poderia vir a desenvolver um conceito de agenda setting, o que influencia negativamente seus padrões de consumo. Eu tenho aqui a minha primeira tese, a influência negativa aos padrões de consumo, bem como ela tem aqui como segunda tese a influência negativa à sua autonomia intelectual. Duas teses que seguem como paralelas uma da outra, duas teses que são consequências do problema, duas teses que abordam para dentro do texto a realidade daquilo que ela enxerga como problema lá no tema. As três partes essenciais, tema, tese, contextualização, presentes na introdução. Uma introdução modelo, não por menos, é um dos textos que tirou 1000 no ano de 2018. Observa que, a partir do primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela já toma como princípio aqui, logo no comecinho do parágrafo, um conectivo. Lembrando, esse conectivo tem que estar no primeiro período, tem que estar a partir dos próximos períodos, dentro desse parágrafo de desenvolvimento, tem que estar a partir do segundo período dentro do texto, e mesmo no primeiro período, em dado momento, ela faz referências com alguns elementos ali presentes. Só que quando eu inicio um parágrafo com esse conectivo, eu já garanto de primeira que não vou esquecer deste recurso. Já mostro de maneira enfática ao meu corretor que eu sei que isso é uma exigência do Enem, que eu consto ali para a minha prova algo que vai respeitar os padrões que ela pede. Quando ele bota isso aqui, logo no comecinho, eu vou chamar de conectivo de topo de parágrafo. Na prática, é um elemento que segue dentro do primeiro parágrafo de desenvolvimento, bem como dentro do segundo, que pode aparecer também na proposta de intervenção para relacionar de maneira ímpar os parágrafos ao texto que surge anterior a eles. Observa que cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. E, não de propósito, aparece Bauman em um texto. O pensamento da pós-modernidade é um pensamento genérico, bem como todos aqueles que surgem a partir deles, para contextualizações nas mais diferentes áreas do conhecimento, nos mais diferentes temas. Estudar Bauman é adquirir certamente conhecimento teórico para qualquer que seja o tema que venha a ser abordado pelo Exame Nacional do Ensino Médio. E ele segue aqui. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e informações atualizadas. Nesse contexto, possibilita-se a ascensão no meio virtual de empresas que se utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas com base em seu perfil socioeconômico, oferecendo anúncios de produtos e serviços condizentes com suas recentes pesquisas em sites de buscas ou compras. Verifica-se, portanto, o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos. Ele aborda Bauman aqui para justificar isso dentro desse mundo pós-modernidade, onde o relacionamento cada vez mais é incorporado ao mundo virtual. Nessa mesma linha de raciocínio, ele poderia abordar aqui também o fetichismo do consumo. Poderia relatar aqui o consumismo, ou o próprio American Way of Life. Poderia, de maneira mais subsequente, abordar aqui a obsolescência programada e instituir como a pessoa fazer um produto que se torna obsoleto, no caso as empresas produzirem coisas que se tornam obsoletas, que são programadas para quebrar, faz com que as pessoas tenham que sempre estar comprando novos produtos. Vide, por exemplo, o seu smartphone. Uma vez que você o compra, ele não dura mais do que alguns poucos anos com o mesmo desempenho.
com o mesmo processamento. De maneira capciosa, ele vem recebendo atualizações, as quais passo a passo vão o deixando mais lento, bem como são lançadas novas versões de aparelhos que sempre têm recursos a mais adicionais que são sempre tentadoras ao consumo. Se eu falo dessa forma, eu poderia expor sempre o desempenho, expor sempre os conceitos paralelos, as realidades paralelas de valores incorporadas ao produto, incorporadas à máquina, incorporadas à marca, como algo que tenta fomentar esse consumo. Ela abordou Bauman aqui, muito boa abordagem, de maneira clara e explícita sobre aquilo que quer falar, mostrando aqui a influência negativa aos padrões de consumo, focando na primeira tese dela. E vamos para o segundo. Ademais, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Veja que, de modo enfático, ela já ressalta a segunda tese, a influência negativa na autonomia intelectual, na autonomia do pensamento. Isso ocorre na medida em que, ao ter acesso apenas ao conteúdo previamente selecionado, de acordo com seu perfil na internet, o indivíduo perde contato com pontos de vista que divergem do seu, o que compromete significativamente a construção de seu senso crítico e a de sua capacidade de diálogo. Dessa maneira, surge uma massa de internautas alienados e despreocupados em checar a procedência das informações que recebem, o que torna o ambiente virtual propício à disseminação das chamadas fake news. Ela relaciona aqui as fake news à autonomia do pensamento, à autonomia da intelectualidade, ao senso crítico, ao raciocínio. Uma vez que o indivíduo não tem conhecimento do fenômeno que o cerca, ele não busca se inteirar sobre ele, ele apenas se torna um propagador. Poderia estar abordando aqui também Guy Debord, quando ele vem a falar sobre a sociedade do espetáculo, ou Pierre Bourdieu, quando ele vem a falar sobre o capital cultural. São conceitos que poderiam facilmente se encaixar nesse parágrafo, mantendo a mesma linha de raciocínio. Observa que dentro dessa construção eu tenho novamente um texto sintético, simples, com períodos tendenciosamente curtos, mas muito densos de conteúdos, que visam o tempo todo retomar a estrutura ideal. Lá na introdução eu me pauto por ter, em primeira instância, uma contextualização, em segunda, uma referência ao tema, bem como, por fim, as minhas teses. O tema em dado momento se mescla aqui na contextualização, uma vez que é necessário trazer para a realidade da contextualização a importância do tema, a validação daquilo que ele vem abordar como contextualização pertinente àquilo que a prova propõe como temática. Eu tenho uma construção ímpar proposta pela candidata Fernanda que mostra de maneira clara, objetiva e evidente uma estrutura textual, um esqueleto de prévia organização. Tem como alcançar o 1000 fora dessa estrutura? Sim, tem, mas com essa é mais fácil, atendendo a esse modelo, o qual mais se repete dentre os textos que alcançaram a nota 1000. Por fim, lá no último parágrafo, ele vem abordar a proposta de intervenção, com os 5 elementos nela exigidos, os quais veremos à parte na próxima aula, em um segmento que vem abordar exclusivamente as propostas de intervenção. Senhores, por enquanto é só. Beijinho no coração e nos vemos já já.